coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Imagine as cenas. Nas ruas, motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Os acidentes são inevitáveis. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. Seria este o cenário do arrebatamento, uma das profecias. Salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja no nosso coração, não hoje, mas para sempre, amém? Como vocês viram aí no vídeo, é realmente o arrebatamento da igreja. Não será dessa forma que vocês viram no vídeo. Eles usam o Mateus capítulo 24 e o verso 27 e 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 51 e 52 para tentar provar este ensino errôneo de dizer que o arrebatamento da igreja será no momento, no abrir e fechar de olhos, ou como está, ele interpreta como Mateus 24, verso 27, que será como relâmpago, rapidamente. Ó, irmãos, nós vamos ler esse texto, é só a gente ler no contexto, é só a gente ler o verso de 23 a 27, a gente dá para perceber que Cristo, quando fala a palavra relâmpago, ele não se refere à rapidez, mas sim se refere que todos vai contemplar a segunda vinda dele, não importa se está no Brasil ou no Japão ou em outro qualquer lugar do mundo, todos vão ver. Nós vamos conferir, vamos ler agora Mateus capítulo 24 e eu vou ler do verso 26 até o verso 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, aqui a questão é na questão de ver, não na questão de rapidez, como eles querem que seja. E 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 51 e 52, nós vamos ler também esses versos. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta zoará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui não diz que nós seremos arrebatados, mas sim transformados. Nós seremos transformados deste corpo mortal para um corpo glorioso e imortal, semelhante ao corpo de Cristo. Então esta é a verdade. Também eles usam dizendo que eles enganam as pessoas, dizendo que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Eles até apresentam um verso da Bíblia em Apocalipse,
capítulo 1 e o verso Apocalipse, capítulo 3 e o verso 10. Vamos confirmar esse texto. Ele diz que vai ser antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Pois diz assim: capítulo 3, verso 10 de Apocalipse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui a promessa do Salvador, que ele vai guardar os seus servos da hora da provação que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. Por causa deste verso, os que querem, eles ensinam erradamente que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Eles se esquecem que o livramento de Deus é glorioso. Quando Deus livrou aqueles 3 hebreus da fornalha ardente, ele livrou os 3 dentro da fornalha. Ele não livrou antes de ser lançado na fornalha ardente. Quando Deus livrou seu servo Daniel, não livrou da cova dos leões, mas livrou dentro da cova. Assim também, agora, os seus servos que dos últimos dias, ele vai livrar da grande tribulação, sim, mas não vai livrar antes da grande tribulação, vai livrar dentro da grande tribulação. Portanto, nós vamos analisar sobre o arrebatamento da igreja. Como será o arrebatamento da igreja? Nós vamos começar com Mateus, capítulo 24. Aqui nós vemos, no verso 3, os discípulos perguntam a Cristo quando será a sua vinda, que é a sua segunda vinda, e o fim do mundo. Então Cristo vai explicando para eles, e diz que vai haver guerras, terremotos, fome. Aqui no verso 9 é dito, fala que eles serão entregues nas mãos das pessoas ímpias para serem julgados, condenados à morte por causa do nome dele. E quando chega aqui no verso 14, ele fala que o evangelho será pregado no mundo inteiro. Então virá o fim, que o fim com a sua segunda vinda. Neste período ocorre o arrebatamento da igreja. Portanto, aqui nós percebemos que no verso 9 é antes do verso 14, que diz, no verso 9, a grande tribulação. E no verso 15, aqui explica, Cristo vai explicar sobre a grande tribulação. Então, vamos ler o verso 15. Ele fala da grande tribulação e vai até a sua segunda vinda. O verso 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Aqui começou a grande tribulação. Essa profecia nós já sabemos que teve o seu primeiro cumprimento com os discípulos, mas esta profecia é dupla. Aqui se refere também à grande tribulação dos últimos dias. Aqui no verso 21 diz: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais.
Aqui nós vimos a grande tribulação. No verso 27 fala da segunda volta de Cristo, que neste período ocorre o arrebatamento da igreja. No verso 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aí no verso 29 ele também explica mais detalhes sobre a sua segunda vinda. No verso 29 diz assim: logo em seguida a tribulação, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas do firmamento, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O escurecimento do sol, já houve um primeiro cumprimento, e já houve também a queda das estrelas, e já houve também a lua também já se tornou em sangue. Agora falta o cumprimento os poderes do céu serão abalados com a voz de Deus. Então, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, viu? Assim que vai ser o arrebatamento da igreja. Cristo vai vir nas nuvens do céu com muita glória. Ele envia os seus anjos para reunir o seu povo, seus escolhidos, e vai ao encontro dele nas nuvens do céu. Também o profeta João fala a respeito disso. Ele fala aqui em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassara, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então vai ser assim o arrebatamento da igreja, visível, não vai ser como um relâmpago, não vai ser assim, vai ser todo mundo vendo e Cristo, todo mundo contemplando Cristo nas nuvens do céu, com milhares e milhares de anjos, com grande cor de trombeta. Nós vamos ver mais texto que confirma esta cena maravilhosa. Aqui em Apocalipse capítulo também, Apocalipse capítulo 6, o verso 14 até o 17, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se escondera nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dissera aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então vai ser assim, quando ele aparecer nas nuvens do céu, as pessoas que não se prepararam, não aceitaram a graça de Cristo, vão se esconder nas montanhas, nos montes, pedir para os montes cair sobre eles. Vai ser um terrível acontecimento para os que não se prepararam. Também nós podemos ler em Salmos 50 e o verso 3 também afirma esta profecia maravilhosa da segunda volta de Cristo, qual ocorrerá o arrebatamento da igreja. Nós vamos ler em Salmos 50 e o verso 3. Venha o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele haja um fogo devorador, ao seu redor braveja grande tormenta.
é assim a segunda volta de Cristo. Vai ser dessa forma, como está escrito na Bíblia. A própria Bíblia já dá a sua interpretação. Vai ser dessa forma. E para concluir, nós vamos ler em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, o céu vai se enrolar como um pergaminho, e vem chama de fogo na nuvem branca, uma nuvem gloriosa. Ele vem na glória do seu Pai e na glória dos santos anjos e na sua própria glória. Ou então, ele olha para a sepultura dos justos, levanta as mãos para cima e ressuscita para se cumprir o que está escrito: os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, com estes ressuscitados, e vamos ao encontro do nosso Senhor. Isto o mundo todo contemplando, o céu se enrolando como um pergaminho, as ilhas desaparecendo e os ímpios se escondendo nas montanhas, nos montes, pedindo: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Neste tempo já ocorreu a grande tribulação, qual nós lemos primeiro em Mateus 24, verso 15. Aí quando chega no verso 27, que fala da volta de Cristo. Portanto, esta é a verdade clara da Bíblia. O arrebatamento da igreja é após, ou seja, é dentro da grande tribulação. E o arrebatamento da igreja que ocorre na segunda volta de Cristo não será como vocês viram no vídeo, as pessoas desaparecendo e os carros ficando desgovernados porque o motorista desapareceu, acontecendo vários acidentes no mundo todo. Não será assim. Satanás quer fazer da verdade clara e simples para ser misteriosa, como vocês viram. Imagina só, o motorista está dirigindo e agora imediatamente desaparece, e assim ocorre vários acidentes no mundo todo, um arrebatamento como relâmpago. Não é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus possa abençoar você, que hoje você viu a verdade sobre o arrebatamento da igreja que ocorre com a segunda vinda de Cristo. Uma verdade clara, bíblica, mas da maneira correta, não como a maioria ensina da maneira errada. Que Deus abençoe a você, não só hoje, mas para sempre. Amém.